A paz do Senhor. Nós vamos falar hoje de Gênesis 28, 29 e 30. No começo desse capítulo, Jacó está se despedindo dos seus pais e indo para a terra do irmão da sua mãe, porque ele havia brigado com o seu irmão Esaú, que era o dono da bênção, e que, como havia tido aquele engano, aquela estratagema da mãe dele para que ele tivesse a bênção, o irmão dele, Esaú, está muito bravo. Então, para que não houvesse um problema maior dentro da família, os pais de Jacó pedem para que ele vá embora. E ele vai para a terra do tio dele, para que ele então possa morar lá. E quando ele está sendo despedido, quando ele está sendo direcionado pelos pais para ir para aquela terra, os pais dele falam para eles: não pegue para você uma mulher daqui, pegue para você uma mulher da terra, que você vai chegar até lá. A mesma ordem que um dia foi dada para o servo de Abraão, para que tivesse tomado de lá da outra cidade uma mulher para o seu filho Isaque. Esaú, quando vê isso, ele tem uma raiva dentro dele. Ele fala: poxa, meu irmão me enganou, ele está indo para lá conforme a orientação dos meus pais, eu estou vendo que ele está obedecendo os meus pais, ele está indo com a minha bênção e ninguém está fazendo nada. Ele fica bravo. E aí, até para pirraçar mesmo, ele pega para si mulheres desta terra. Ele vai até o seu tio Ismael e ele pega ali uma mulher daquele lugar que era contra aquilo que os seus pais queriam para ele. E aí a primeira pausa que eu quero fazer nesse vídeo, falando sobre o comportamento e o caráter de Esaú e de Jacó. Jacó errou? Sim, ele errou. Ele pegou a bênção da primogenitura, mas ele fez isso em obediência àquilo que a mãe dele estava pedindo. Agora, Esaú, lá atrás, quando Rebeca estava grávida e que dentro do ventre dela havia uma guerra, o Senhor já falou para ela que o menor seria senhor sobre o maior. Ou seja, o filho que veio depois é que seria o senhor daquela casa e não o filho primogênito. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para o comportamento de Esaú. Ele sabia que era contrária à vontade dos pais dele que ele casasse com uma mulher daquela terra. E o que ele faz? Por pirraça, ele vai lá e faz isso. Assim também como lá atrás, ele vende a primogenitura dele para Jacó como se não fosse nada. Aí depois vai lá Jacó e engana o seu pai, que é errado, isso é inquestionável, mas pega a primogenitura para si e recebe a bênção que o pai tinha ali para quem era o seu filho primogênito, e aí Esaú se incomoda. Mas veja, que valor que ele dava para isso antes? Muitas vezes as pessoas perdem para entender a importância que tinha. E talvez ele nem estava dando importância pelo aquilo que era a bênção do Senhor. Ele estava dando importância porque ele perdeu aquilo para Jacó. Então, também precisamos observar isso. Será que nós estamos nos importando com as coisas que estão à nossa volta pelo motivo correto? É para reflexão. Amém? Então, Jacó se despede ali dos seus pais e vai no caminho de Padan-Arã, que é a terra onde ele tem lá o seu tio Labão. No caminho, vamos pensar que Jacó era aquele homem criado dentro de casa, perto da sua mãe, perto da sua família, e ele está ali sozinho. Ele não tem ninguém ao lado dele, ele não tem os servos, ele não tem ninguém. E aí, então, ele deita, quando o sol se põe, deita num lugar que é ao céu, ao relento, e ele pega uma pedra e coloca aquela pedra por travesseiro. Vou fazer aqui uma perguntinha para vocês. Quem já dormiu numa cama, uma boa cama até, mas uma cama ortopédica, por exemplo, que é uma cama dura? Você dormiu bem logo que você começou a pegar esse tipo de cama para você dormir? Não, a gente não dorme. Mas ele dormiu bem, deitado no chão e dormindo com o travesseiro uma pedra. E ele não só dormiu, como ele sonhou. E a Bíblia fala que ele teve um sonho, e dentro desse sonho ele teve uma visão de Deus, que era uma escada, que anjos subiam e desciam, e nesta escada estava o Senhor. E o Senhor falava diretamente com ele: eu sou o pai, eu sou o Senhor do seu pai, eu sou o Senhor do seu avô. Olha que coisa mais linda, que visão gloriosa que deve ter sido esta visão. E aí o Senhor, através daquele sonho, fala com ele: eu serei contigo neste caminho.
e você será abençoado. E essa terra onde você está dormindo agora, esse chão que você está dormindo, você vai possuir. E você vai ter uma grande descendência. Vocês lembram lá atrás, quando o Senhor também falou com Abraão, quando ele estava triste, e que fez ele ver as estrelas do céu? E eu até comentei que o Senhor fala com a gente de uma forma especial. O Senhor também estava falando com Jacó ali de uma forma especial. Estava fazendo ele ver que mesmo ele olhando para os lados, ele não tendo ninguém, ele não estava sozinho. E aí quando ele acorda, ele fala: verdadeiramente o Senhor está neste lugar. Verdadeiramente isto daqui é a casa do Senhor. E ali ele edifica um altar a Deus. E ele fala assim: olha, Senhor, se o Senhor for de fato comigo neste caminho, e eu for bem sucedido, e eu tiver roupa para vestir, comida para comer, e eu estiver voltando um dia para a casa dos meus pais em paz, eu vou falar com o Senhor que tudo aquilo que eu ganhar, eu lhe darei o dízimo. Há irmãos, até dentro da igreja, que tem uma certa resistência para o dízimo. E aí eu não quero entrar no mérito, se é certo, se é errado. Eu quero que vocês pensem neste momento da vida de Jacó. Ele não estava falando para o Senhor: olha, se o Senhor me der riquezas, se eu voltar bem sucedido, se o Senhor me prosperar. Ele não fala isso. Ele fala: se eu tiver o que comer, se eu tiver o que vestir, e eu tiver paz, eu em gratidão serei para o Senhor como alguém que todos os tempos, todos os meses, não sei como era naquela ocasião, eu acredito que a cada safra, vamos pensar assim, eu lhe darei o dízimo. Então, aqui eu quero fazer uma outra reflexão com vocês. Eu quero que vocês pensem no dízimo como Jacó pensou naquele momento, como um ato de gratidão pelo aquilo que o Senhor faz. Ele não estava pedindo nada além, ele não estava pedindo nada transbordante, ele não estava pedindo nada sobrenatural, ele não pediu para que o Senhor desse mulheres, riquezas, nada disso. Ele só falou: Senhor, se eu tiver o básico, mas se eu tiver a tua paz, eu já serei grato, e sendo grato, eu vou fazer esse voto contigo, e certamente, olha a palavra que ele usa, e certamente eu darei o dízimo de tudo que eu tiver. Olha que lindo. Então ele segue o seu caminho, ele abençoou, fez um altar, ele segue o seu caminho, e como ali então ele já está em paz, porque naquele momento ele teve um encontro real com Deus, e ele então vai seguindo, o Senhor já está conduzindo então aquela jornada dele, ele já encontra pessoas ali que conhecem a Labão, e logo na sequência essas pessoas apresentam para ele Raquel, que era pastora de ovelhas, e que ele então até ajuda a Raquel ali a dar água de beber para aquele rebanho, e ele segue então com Raquel e vai com ela até a casa do seu tio Labão, que chegando lá ele conta tudo o que aconteceu, como foi, e Labão fala: não, fica aqui. Só que ele já estava apaixonado por Raquel, o Senhor já havia conduzido ele para que ele conhecesse a sua esposa, e aí então ele vira para Labão e fala: olha, o que eu posso fazer para que eu tenha Raquel comigo, para que ela venha ser minha esposa? E Labão fala: trabalha para mim, já que você não tem nada. E é nítido que ele não tem nada, tanto que ele pede para Deus no caminho, para que se ele tivesse o que comer e o que beber. Então ele não estava com nada ali, ele não saiu carregando nada da casa dos seus pais. Então ele fala para Labão: tá bom, eu vou trabalhar para você 7 anos, para que eu possa vir a casar com Raquel, a sua filha. E é tão bacana, é tão bonito de ver, porque ele fala também na Bíblia, o Senhor deixa claro na Bíblia, que ele diz assim: olha, nem tem peso. Ele trabalhava feliz, porque o trabalho para ele era uma forma dele conquistar a sua esposa. Então ele estava muito contente. Chega no final dos 7 anos, ele fala para Labão: olha, eu trabalhei os 7 anos, agora eu quero a minha esposa. E aí Labão vai lá e engana ele, dá para ele Lia, e quando ele acorda no dia seguinte, ele fica desesperado: poxa, mas eu cumpri aquilo que nós combinamos, eu trabalhei os 7 anos. E aí Labão fala para ele: mas na minha terra se casa primeiro a filha mais velha, para depois se casar a filha mais jovem. Não tinha problema que fosse assim naquele costume. O problema é que Labão não combinou isso com ele. Labão enganou ele. E aí eu faço mais uma pausa com vocês aqui.
quais os princípios das pessoas que nos cercam. Labão era irmão de Rebeca, e ela também, para ter aquilo que ela achava que era o correto, ela enganou o esposo dela para que Jacó fosse abençoado. E aí, assim, eu paro e penso, mas eles não foram conduzidos por Deus para chegar a esses casamentos? Foram. Sabe quando alguém fala para você assim, nossa, mas você errou e você não é crente? Sim, somos crentes. Sim, somos cristãos, mas somos primeiro seres humanos, infelizmente. Queria que fosse diferente, mas isso só nos mostra que como seres humanos nós falhamos, nós erramos, nós pecamos. O único que é perfeito de fato é Deus. Então, no nosso caminho, na nossa igreja, na nossa família, nas pessoas que nos cercam, nós vamos encontrar pessoas que são de Deus, que são direcionadas por Deus para as nossas vidas, mas ainda assim nós vamos ver falhas nessas pessoas, porque, novamente, perfeito é só o Senhor. Então ele fala para Labão, olha Labão, tudo bem, você me enganou, mas então eu trabalho mais 7 anos, porque eu quero de fato a minha esposa Raquel. E ele então vai e trabalha mais 7 anos, e então ele se casa lá com Raquel, e só que nesse período que ele está com Raquel, que ele já se casou a segunda vez, Lia vai tendo filhos, porque Lia não é a mulher que ele ama, mas é como uma forma de consolo para ela, Deus vai e permite que ela tenha filhos. E Raquel, por sua vez, não tem. Só que lembra lá atrás também, a mulher de Abraão também não tinha filhos. Qual foi a postura de Abraão? Orava por Sara. Isaac, Rebeca também não podia ter filhos. Qual era a postura de Isaac? Orava por Rebeca. Na hora que Raquel não tem filhos, mas ele já tem filhos com Lia, que é a primeira esposa dele, ela coloca diante dele a serva dela e ele aceita. Lia por um tempo também não tem filhos e ela também coloca diante dele as servas dela e ele também aceita. Então eu também penso aqui, qual foi, mesmo eles tendo o ensinamento de servir a Deus, de buscar a Deus, de honrar a Deus, de ser uma pessoa que que prevalece em oração, eles ali, Jacó, já não tem a mesma postura dos seus pais. Então, do seu pai, do seu avô. Então, é outra coisa também. Nós precisamos orar pela nossa descendência, mas as escolhas daqueles que virão depois de nós não necessariamente serão igual a nossas. E claro que tudo isso tem uma consequência. E Raquel, ela fica muito frustrada, ela sofre, mas chega um momento que Deus vai lá e ele se compadece dela, e ele abre a madre dela e ela vai vir então a ter um filho, que é José, e que está um pouco mais para frente a história, nós vamos falar dele também um pouco mais para frente. Mas o que eu quero dizer para vocês é, ainda que a gente tem a nossa promessa, há sempre um preço a pagar sobre ela, e muitas vezes nós não queremos pagar. Tudo bem, Jacó já está casado com as 2 mulheres, já tem filhos através das suas servas e agora também através das suas esposas, e agora ele vira para Labão e ele fala, agora eu quero trabalhar pela minha casa, eu quero ter as minhas próprias conquistas. E então Labão fala, tudo bem, continua trabalhando para mim, e eu vou te dar uma parte ali do rebanho. Eles fazem um acordo, e então, se tivesse as ovelhas, se tivesse o gado malhado, seria de Jacó. Se fosse liso, seria de Labão. Então, eles começam a ter esse acordo, eles se afastam um pouco para que os gados, né, não se juntem. E aí Jacó faz uma estratégia mesmo de Deus. E aí ele coloca umas varas, ou brancas, ou malhadas, dependendo daquilo que Jacó vai mudando o acordo com eles, e o gado só nasce da forma que aquilo favoreceria a Jacó. Tem algum princípio científico para colocar uma vara branca na frente de um gado, e de uma ovelha, de um rebanho, e ele nascer branco, ou ele nascer malhado, ou ele nascer moreno? Não tem estratégia científica nenhuma para isso. Porém, tem uma estratégia muito especial, que é a estratégia da obediência. Quando nós falamos com Deus e Ele nos dá uma estratégia, cabe a nós obedecer. E por a nossa obediência, o Senhor faz cumprir. Então entenda, não havia motivo algum para que aquele rebanho nascesse de acordo com aquilo que Jacó havia combinado com Labão.
Porém, o Senhor via a sua obediência. E por ver a sua obediência, fazia com que o rebanho fosse todo daquele jeitinho que ele precisava. Então, o que fica de lição pra gente aqui hoje? Eu não sei aonde você ou eu vou andar amanhã ou depois, mas a estratégia que o Senhor colocar no seu coração, ainda que ela seja maluca para tudo aquilo que você está vivendo, ainda que seja tão completamente fora de uma lógica, faça, porque o Senhor, ele vai lá e ele vai te prosperar nessa situação. E aí, assim, a gente quando fala de prosperidade, todo mundo liga isso a dinheiro, e não necessariamente. O Senhor pode te prosperar de saúde, o Senhor pode te prosperar de amor, o Senhor pode te prosperar de paz, ele pode te prosperar de inúmeras formas, desde que haja esse passo anterior, que é a obediência. Então eu convido vocês hoje a obedecer, mesmo que seja completamente estranha a ordem do Senhor. Vamos obedecê-lo, porque é essa a estratégia que dá resultado. Amém? Então nós ficamos hoje por aqui e amanhã nós vamos ler Gênesis 31, 32 e 33. Fiquem na paz do Senhor. Amém.